Bem-vindo, signo de Escorpião. Vamos ver aqui o que as cartas revelam para você a respeito de como será o seu mês de junho de 2025. Eu desejo aqui uma boa sorte e vamos à sua previsão. Escorpião, junho de 2025. Escorpião, junho de 2025. Quais são as primeiras energias? A primeira carta, tônica, junto com o fundo do deck. Carta 1, carta 2, carta 3, carta 4, carta 5, carta 6 e carta 7. Base do tarô, o mago. O mago como base, tá? Mago como base já vai falar, né? Escorpião, sobre comunicações. O mago fala sobre domínio, sobre a tentativa, vai falar sobre meios de comunicação também, algum tipo de desenvolvimento de capacidade, né, de poder, de fala, de iniciativa, de ação ou de consciência. Então a base é a tua consciência, a base é a tua iniciativa, a base é a tua comunicação, a tua fala, né? Vamos lá, primeira carta, o louco. O louco como primeira carta traz aqui para mim como energia base sobre o que estamos falando nesse mês, né? Engraçado, me fala como se fosse colocar ordem em algum caos. Eu vejo um caos aqui. Eu vejo uma certa situação sem ordem. E aqui a base, né, porque é o 0 ou o 22 e aqui a carta 1. Então é a última ou a posição antes da iniciativa. Então no mês de junho, a principal questão para Escorpião é colocar ordem em uma bagunça, ordem em um caos. Pode ser que a sua vida afetiva, a sua vida material ou a sua mente, porque aqui é consciência, né? A gente tem a carta da consciência na base. Ela esteja um caos. Eu não me recordo aqui exatamente qual é o nome desse símbolo, tá? Mas eu sei que ele é uma figura, né, da física, se eu não me engano, que representa o caos. E aí o louco traz essa falta de ordem, né? Ou esse rompimento com a ordem. Só que como a base aqui é o mago, eu já vejo que esse mês é um mês aonde provavelmente você vai voltar a sonhar, aonde você vai ter um impulso. Inicial é um mês de impulso, é um mês de conseguir se dar conta do quão bagunçada ou caótica uma situação está, ou uma área está, certo? E aí a base é essa iniciativa, a iniciativa de colocar ordem em algum caos. Iniciativa, consciência, é o primeiro passo da consciência em algum aspecto. Então aqui é ver, é se dar conta de uma situação caótica,
ou você vai lidar com alguma coisa caótica que você não consegue controlar. Exemplo, eu vou dar um exemplo muito claro aqui para vocês verem do que eu estou falando. Exemplo: vida política, vida econômica, tudo isso é caótico. Para quem, exemplo, é de esquerda, quando a direita assume, o mundo está acabando. Para quem é de direita e quando a esquerda assume, o mundo está acabando também. Então, aqui é uma percepção de caos incontrolável, porque a pessoa ela se vê vítima. Só que aqui é o quê? É a consciência do que eu não posso controlar. É a consciência do que não tem como mudar. Então eu preciso me adaptar, me ajustar, começar a separar e ver aonde eu tenho controle. Então aqui é o primeiro passo, certo? Dentro de uma situação caótica. Vamos lá. E olha que engraçado, né? Vir quem? Justo a rainha de espadas, né? Que é aqui aquela que resiste, aquela que tem força, ou aquela que molda a realidade conforme o seu pensamento. É a que molda. Então o que ela pensa, ela cria. O que ela decide se tornará realidade. Então, para o signo de Escorpião, vocês vão começar a entender aqui um pouco mais a respeito de causa e consequência, certo? Se eu for trazer para situações muito práticas, então aqui, né, como eu falei, pode ser que vocês vão lidar com uma falha de comunicação, por exemplo. A temática do mês é alguma mensagem foi errada. Você ia mandar uma mensagem para uma pessoa, foi para outra. Você perde um prazo de uma mensagem. Você tinha que comunicar alguma coisa e perdeu. Você deveria ter criatividade. Então, assim, exemplo, eu tinha coisas, situações, pessoas à minha disposição para poder resolver alguma coisa, mas eu não tive criatividade suficiente para melhorar uma situação. Então eu poderia ter resolvido alguma coisa de uma maneira diferente, criativa, saído de um roteiro, certo? Então é esse tipo de energia que está exposta aqui na mesa, referente ao mês de junho, certo? Mas a principal é se entender separado de um caos, ou separada de um caos, de uma situação caótica. Vamos ver como será o mês. Nossa! Muito bom. É um mês bom, tá? É um mês muito bom mesmo. Deixa eu já ver aqui as outras duas cartas. Porque aí, tá? É um mês muito legal. Então a primeira posição aqui, que é o que está desafiador, você está assim, meio que sucumbindo ou se deixando levar ao longo do tempo, né? Ou se deixando influenciar por uma situação caótica, difícil, por resistências, por negatividade, e você não se adapta ou não quebra um roteiro. Existe um roteiro, existe algo escrito e você não quebra isso. Você repete a mesma coisa, certo? Mas aqui é a saída dessa repetição, desse roteiro. Cartas aqui que vão trazer, né, a dinâmica do mês. Então, nesse mês, como que vocês saem, né, desse caos aqui? 3 de copas, temperança e 2 de paus. Eu vejo você se unindo a grupos, a pessoas ou a informações ou a decisões que a consequência delas é uma melhora significativa, certo? 3 de copas é uma carta aqui, é uma energia,
É engraçado, né? Porque eu vejo você se equilibrando entre as emoções, entre a alegria e um acúmulo de energia. O 2 de paus eu gosto dele porque ele me parece assim, quando a pessoa está tomando coragem. Então eu vejo você se reenergizando aqui em algum aspecto. Reenergizando com paciência para conseguir romper com uma dinâmica caótica, uma situação caótica. Mas você entende que não adianta ficar batendo de frente, ou ficar reclamando, ou ficar irritado, triste, obsessivo, obsessiva, né? Distorcendo as coisas ou querendo mudar aquilo que você não tem poder nenhum. Porque existem muitas coisas na nossa vida que a gente não tem poder nenhum. Então aqui você entende isso, de fato, né? E aí é um mês temperança. Temperança aqui, essa temperança é linda, né? Ela fala muito sobre paciência. É aguardar, é ter paciência, é se reenergizar, é fazer as coisas com muita calma, tá? É você se equilibrando aos poucos, você não ter picos de energia ou você não ter picos de falta de energia. É você conseguindo manter uma posição de equilíbrio entre a alegria, entre a empolgação e a coragem. Que é como se aqui você dependesse muito de estados emocionais alegres para conseguir decidir. E aqui é como se você tivesse um mês que você volta a ter uma consciência, volta a ter um lapso, assim, como se fosse um lapso de clareza mental. E aí você tem paciência. Não, eu não dependo de alegria, felicidade, amor para tomar decisões lógicas. Basta que eu tenha paciência e observe. Aqui é como eu vejo até pessoas tendo um pouco mais, né, de análise filosófica sobre o mundo, parando para pensar. Você vai se dar tempo para pensar aqui. Porque muitas vezes hoje a gente só fica reagindo ao mundo, né? A gente está numa situação caótica de um dia, independente do tipo, que é o que eu dei lá no início como exemplo. Uma pessoa de esquerda ou uma pessoa de direita. Dependendo do contexto, o mundo está sempre acabando. O mundo sempre não tem mais volta. Entende? Então, o externo a você é caótico, independente de qualquer coisa. Aqui o que você tem que lidar com aquilo que você tem poder de fato. Certo? Vamos lá então. E aí assim, aquilo que vai estar positivo, tá? 3. É aquilo que você tem que focar. A ação é Rei de Paus com Cavaleiro de Paus, tá? O que isso significa? Rei de Paus é ter algum tipo de propósito. Deixa eu ver quantas cartas eu tirei. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e a última 7. Olha que lindo. E as tuas clarificações vieram bem boas. A clarificação veio muito boa, tá? Muito boa mesmo. Então assim, o que o tarô aqui, signo de Escorpião, tá trazendo para você? Ele tá mostrando que o Rei de Paus com o Cavaleiro de Paus como ação, tá? Aquilo que é necessário focar é em algum tipo de... Primeira coisa, consciência. Tenho consciência, você parte para um
tipo de semeadura, plantio, para depois ir para a aventura. Primeiro você planta algo, então você entende, né? O que eu, independente da área, quero um relacionamento, desejo um relacionamento. Aqui a gente está falando, naipe de paus vai falar, ainda mais com o cavaleiro de paus, fala muito de propósito claro. É como se você encontrasse um caminho claro, você semeou alguma coisa, ou você vai semear alguma coisa que efetivamente você gosta, ou você ama, ou você quer. E aí isso aqui traz algo muito intenso para você. Te coloca num movimento constante. Te coloca em situações muito entusiasmantes. Mas não porque você quer o entusiasmo, e sim porque você está mais não é preocupada, mas porque você tem consciência da ação em si. É bem complicado, eu achei complicado. Eu achei um pouco assim difícil de explicar, tá? Mas é semeadura, né? Aqui existe semeadura e aqui existe a aventura. Então é semear e se aventurar. É plantar e depois partir para as novas coisas. Eu planto, eu não fico ali em cima daquilo. Eu me dedico, tenho uma atividade e depois eu tiro o foco, vou para outras coisas. Isso, enquanto aquilo se desenvolve e cresce, certo? Vamos lá então, próximas questões. Então a dinâmica do mês, né? É essa ordem dentro do caos, é sair de uma situação caótica, onde você vai implementar alguma mudança lenta, tá? Uma mudança pequena, uma percepção pequena que tem grande... uma mudança que é isso, uma mudança que é lenta, só que ela é grande. Ela é uma grande mudança, mas ela vai sendo implementada de maneira lenta. Não é uma coisa rápida, entende? Dentro disso, para que você realize isso, é necessário você dificultar, parar, limitar algo que te envenena. Você tem que criar dificuldades para que você não acesse mais aquilo que te envenena. Exemplo, pessoas que são viciadas aí em sites adultos, tá? Existem gatilhos que fazem com que elas acessem esses sites. Então o que a pessoa faz? Ela para de seguir determinadas pessoas, ela diminui as horas do dia que ela fica ali exposta a redes sociais, para que ela diminua os estímulos, os gatilhos, aquilo que está envenenando ela. Então aqui você cria uma dificuldade, você cria uma resistência, né? Você cria algo difícil para o estímulo, para o gatilho que te leva a, exemplo, se conectar com alguma coisa ruim, certo? Dentro do teu campo de relacionamentos, nós temos aqui 3 de copas com o coração. 3 de copas aqui, dentro da energia do relacionamento, eu acredito que é muito positivo. Ou eu vejo você celebrando com amigos aqui, em alguns casos, algumas pessoas solteiras, né, não querendo mais algum relacionamento, focando na própria vida. Vejo aqui dinâmicas, né, de dúvidas entre quem escolher, tá? Tá bem aqui, a energia de relacionamento está bem forte. E também para quem é casado, né? Então tem energia de conhecer. E assim, é um mês que pode ser que você conheça alguém.
Aqui tem abertura para conhecer pessoas, e dentro de relacionamentos eu vejo assim um momento positivo, um momento de festa, um momento de celebração, um momento assim de entretenimento clarificado pelo coração. Então assim, você vai celebrar uma emoção, você vai celebrar um amor, você vai celebrar um contato, você vai celebrar uma paixão, ou viver uma paixão, aproveitar uma paixão, aproveitar um amor. Quem está solteiro vai aproveitar essa energia para ter um propósito. Então muda um pouco de figura. Dentro do campo aqui material, fala muito que as coisas começam a se ajustar, tá? A temperança, ela traz paciência, mas também equilíbrio. As coisas começam de alguma forma a entrar em harmonia, porque você saiu de um ciclo caótico, você quebra um ciclo vicioso, principalmente de gastos desnecessários, né? Ou de uma falta de permissão relacionada a atividades profissionais, né? E isso clarificado pelo Sol. Então é paciência com alguma realização. É como se você não tivesse mais dependente de que uma coisa precisa dar certo para ontem, certo? Então dinheiro vem. Paciência com uma exposição, paciência com um crescimento, paciência com alguma certa sorte ou realização material. Então eu vejo assim, que é um mês que você precisa ter controle, tá? É um mês que pede controle financeiro. Você não se deixar pela entrada extra ou por uma sorte, porque é um mês bom financeiro, se deixar levar por impulsos, tá? Aqui pede que você guarde, tenha uma reserva, né? Administre bem os teus valores, certo? Dentro de uma questão aqui envolvendo a vida profissional, eu acredito que pode ser que você venha a encontrar alguma coisa melhor. Eu vejo pessoas trocando de trabalho, pessoas aqui tomando decisões no sentido de somar forças. Então é como se assim dois mundos se unissem. Você e alguém podem se unir para ter um projeto. Então assim, ou você tem uma coisa de juntar, vai ser prazeroso juntar. Então assim, é como se você levasse dois empregos, duas atividades, ou eu tenho um emprego formal e um emprego informal. Tem alguma coisa assim de união prazerosa, sabe? Então assim, eu tenho meu trabalho aqui, onde eu dedico a maior parte das minhas forças, mas também eu me dedico a uma outra atividade que complementa a minha renda, ou que eu me dedico para alcançar um objetivo maior. Já dentro do campo familiar, nós temos o Rei de Paus com a cegonha. Eu acredito que pode ser que algum familiar ou venha a se afastar, né? Ou venha a se aproximar. Rei de Paus é alguém muito intenso, muito dedicado. Pode ser que alguém aqui muito dedicado, muito intenso, se afaste ou se reaproxime. Tá? O Rei de Paus na família está falando de situações. Pode ser uma figura de um pai aqui que se aproxima, uma figura de um avô que se aproxima, uma figura de alguém. Porque essa personalidade aqui, ela pode ser assim, a tomada de uma direção, né? Ele fala muito de direção, de certeza, de foco em uma melhoria de modo geral, um foco num retorno, um foco em algum recebimento. Então a família, dentro dessa questão, tá complicadinho aqui essa família e amigos.
família e amigos, tem algum rei de paus, tem alguém que busca trazer algum auxílio, trazer alguma ajuda, ou se afasta, ou se aproxima, tem um movimento, mas é um movimento que é positivo para você. Independente se é afastamento ou se é aproximação, isso traz um impacto concreto sobre a tua vida. E esse impacto, ele é proveniente de algum familiar ou de algum amigo, certo? E para finalizar, dentro da energia espiritual, nós temos o Cavaleiro de Paus com os pássaros. A mensagem espiritual aqui é a seguinte: o signo de Escorpião precisa ter mais... Como que eu vou colocar isso? Porque vocês já são intensos, mas é uma paixão real. Vocês estão intensos por distrações, pelo caos, por algo caótico. Então vocês estão sempre mudando o foco de vocês. Só que a espiritualidade está pedindo que vocês mantenham aqui o comprometimento, a paixão. Como se for, mas não é. Eu sinto que é como se é necessário fazer de tudo pela... O espiritual a mensagem da espiritualidade é que você se apaixone. É como se você estivesse confundindo paixão com liberdade ou paixão com desprendimento. Tem alguma coisa que você aqui não está conseguindo. Por isso que falou muito sobre essa questão. Um mês é como se fosse um mês de filosofia mesmo, de pensamento, de estudo, de leitura, de entender as coisas, de saber observar. Porque assim, ó, por mais que a pessoa... Se eu gosto de algo, eu me dedico àquilo. Se eu amo algo ou alguém, eu me dedico àquilo, independente de toda a estrutura que está no meu entorno. Eu vou fazer de tudo por aquilo que eu amo. Senão eu não amo. Se eu não tenho força para me dedicar a algo, então eu não amo aquilo. Aquilo é só uma distração. E a espiritualidade está falando isso para você. Será que você ama a atividade espiritual que você desempenha? Será que você ama? Será que você é apaixonado, apaixonada, tem um amor verdadeiro por tudo que você se dedica? Né? E aí está clarificado pelos pássaros. E os pássaros, eles trazem muito dessa liberdade, muito essa paixão, parece assim tá muito estar solta, ou uma paixão, porque os pássaros aqui são muitos, estão soltos, voando, né, sem rumo, sem direção, na direção deles. É como se a espiritualidade aqui fala sobre a paixão, é como se fosse uma paixão por estar livre, de fato, porque aqui você tá, né, naquele caos, mas é um caos dentro de uma situação fechada. E aí tudo retorna para essa consciência do eu. E aí você encontra algo que te liberta. Certo? Em linhas gerais é um mês bom, tá? É um mês muito bom. Eu vou tirar então aqui o cristal. Achei tua tiragem já um pouquinho complexa.
Signo de Escorpião, mensagem do Oráculo dos Cristais. Qual é a mensagem para vocês? Água marinha. Ela estimula a expressividade e vai o que? Limpar. Olha só que engraçado, né? Qual é a mensagem aqui, ó? Casa 5 caiu, tá? Quinta casa. Oeste, quinta casa. Saia e se divirta com os amigos. Olha só, saia e se divirta com os amigos. Desopile um pouco, esteja mais livre, né? Quebre esses padrões de distração ou de caos ou que tudo está ruim. Comece a trabalhar um pouco mais o aproveitar a vida. Até recomendo que você leia o livro Poder do Agora, tá? Vai ser bem importante aí para você. Tá certo, signo de Escorpião? É o que eu vejo aqui para você. Eu desejo que as vibrações de altíssima frequência elas ressoem na tua vida hoje e sempre. Muitas bênçãos e um abençoado junho de 2025.